Fala galera, no vídeo de hoje 2 ações em 2 minutos, nós vamos falar Para. Não é 2 ações. Não, é 2 fundos imobiliários em 2 minutos. Então nós vamos falar... segue aí o vídeo, vamos pro vinheta. Fala pessoal, então eu vou falar do XPML 11, tá? Então... 11. Vai, segue. Ele foi constituído em setembro de 2017 com o objetivo de investimento em shopping centers, tá? Então, onde seriam em cidades aí com uma renda per capita maior e com um número de habitantes também maior que 250 mil habitantes e também um ABL de 15 mil metros quadrados, esses empreendimentos. Sabe o que é ABL? Não, o que é BL? O que é ABL, Guto? Explica aí. Guto explica aí, então. Mais uma vez eu fui acionado no Guto Explica aqui e ABL quer dizer área bruta locável. Então, além disso, né, ele também, como eu comentei antes, investe aí em locais que tem uma renda per capita boa. E também um fato interessante é que a gente comenta aqui também do Skin the Game, eles também priorizam aí empreendimentos onde o administrador também é sócio do empreendimento, no caso do shopping, tá? Legal. Então a gente também comenta aí, tem um videozinho até aí, o Guto coloca aí, que a gente fala sobre os itens que vocês têm que avaliar em fundos imobiliários. Então uma das coisas que a gente fala é dos gestores, administradores do fundo. Então aqui o administrador é o BTG Pactual e o gestor a XP. Então aí boas instituições. E também quando a gente vai agora para os números, a gente vai direto para o site Fundo Explorer para ver algumas coisas. Então pessoal, olhando aqui no site, né, colocando e pesquisando por XPML 11, a gente consegue já ver alguns dados. A gente pode ver aqui que o P sobre VP ele está abaixo de 1, interessante. Patrimônio líquido de 1,9 bilhão e a liquidez diária acima de 53 mil negociações. Aqui ele vai falar um pouco do fundo em relação aos administradores e gestores também, tá? E a gente vem para os gráficos. A gente pode ver aqui que a cotação histórica dele está abaixo aí do período pré-pandemia, né? Então foi um fundo que sofreu bastante com a pandemia devido ao lockdown e ao fechamento dos shoppings. Aqui a gente pode ver depois no relatório em relação às taxas. Quando a gente vai ver aqui os gráficos de dividendos, a gente pode ver que ele está se recuperando aí em relação à média aí anterior também ao período de pandemia. Então ele está retomando aí o pagamento dos dividendos. A gente vê que início ali da pandemia eles acabaram cortando a distribuição de dividendos justamente para preservar aí a administração realmente. E quando a gente vai ver aqui em relação ao valor patrimonial, também se manteve aí ao longo desse período. É interessante vocês também olharem aqui, ele vai ter um resumo sobre os ativos, né? A gente pode ver que está em 6 estados, pode ver a localização de cada ativo para olhar se quiser ver individualmente, né? Cada shopping no caso. Quando a gente vai para os gráficos de vacância, então a gente pode ver que está em torno de 5%, um pouquinho maior do que períodos anteriores, mas ainda num baixo nível. E aqui a gente também consegue baixar os relatórios. A gente já baixou um relatório aqui, tá? A gente consegue ver aqui taxa de administração e taxa de performance, isso é importante. A taxa de administração 0,75, né? Não é uma taxa tão alta. E a de performance é quando exceder o benchmark, que é o IPCA mais 6%. Então é um percentual alto até, né? Até que consiga realmente ter uma taxa de performance. A taxa de administração não é muito alta. A gente pode ver aqui, vai ter vários detalhes sobre os empreendimentos, sobre as projeções. Então, uma das coisas que a gente pode ver aqui, né, de forma resumida, até para a gente não delongar tanto, mas vocês podem olhar bem o relatório, é interessante. Aqui a gente vai ter a diversificação regional, então 62% Sudeste, 13% Norte e 25% Nordeste. E em relação aos administradores, a gente vê que o maior JHSF, e outros aí administradores, lembrando que eles têm justamente essa prioridade de investir onde os administradores também são sócios dos empreendimentos. Então pessoal, a gente mostrou um pouquinho aí sobre o fundo imobiliário e agora a gente vai para o próximo. Isso aí. Vamos agora para o KNR11, tá? O KNR11, então, pessoal, ele foi um fundo de tijolo, ele foi criado lá em 2010, tá? E ele é um fundo híbrido. Então, o que isso quer dizer? Ele pode investir em mais de um segmento, né? Ele investe, então, em imóveis físicos, por ser de tijolo, e ele também tem preferências em galpões logísticos e lajes corporativas, tá?
Vamos também para a tela aqui, para o Fundos Explorer, para nós mostrar para vocês o relatório do fundo e alguns dados bem interessantes desse fundo aí. Bom, galera, já estamos no site aqui, tá? Alguns dados aqui ó, que a gente pode ver logo no início. Ele é um fundo bem grande, né? O patrimônio líquido aí gira quase perto aí dos 4 bilhões, né? E ele está com um P sobre VP extremamente baixo, ó, pessoal, de 0,84, tá? Então isso quer dizer que ele está sendo negociado bem abaixo aí do valor patrimonial dele, tá? Não é nenhum tipo de indicação, né? Mas é bem interessante esse dado aí para quem gosta desse fundo imobiliário. Uma coisa então aqui, pessoal, a gente sempre fala dos administradores do fundo, né? Então esse fundo aqui é administrado pela Intrag DTVM, tá aqui ó, Intrag DTVM Limitado, também é uma instituição bem grande, né? Bem tranquila. E conforme nós vamos descendo aqui, a gente consegue ver mais alguns dados dele, tá? Taxa de administração, então é de 1,25% ao ano, é uma taxa um pouquinho maior, mas ele também não tem nem taxa de gestão, nem de performance, nem de nada. Então apenas a taxa de administração, então é bem tranquilo, tá? Não precisamos se preocupar com isso. Dividendos a gente pode ver constantes, claro, aqui te deu uma caída aqui no meio da pandemia, mas já voltou ao patamar praticamente normal que estava antes, tá? Vamos ao relatório então do fundo, pessoal. Deixa eu ver antes aqui mostrar a vacância para vocês. Ele sofreu um pouco mais, tá? Ele tem uma vacância um pouco alta, de 11,4%. Só que, claro, por ele ter muitas lajes corporativas, isso acabou afetando muito essa questão da pandemia. Então ele aos poucos deve retomar aí de novo esses números. E nós vamos ver isso agora através do relatório, tá? Então aqui mostra o início do fundo, patrimônio líquido, que é o que a gente já viu. Aqui a gente pode ver então a receita por estado, né, e por tipologia. Então o que nós falamos antes, 50% lajes corporativas, praticamente meia-meia, né, e outra metade então na parte de logística, tá? Os tipos de contrato, né. Uma coisa muito interessante que vocês têm que ver em fundos imobiliários, e aqui a gente consegue ver, é o cronograma de vencimento dos contratos. Então aqui a gente consegue ter uma noção de quanto tempo o fundo vai conseguir segurar tem um contrato com seus inquilinos. Isso passa uma segurança para o investidor, né? Que a gente vai continuar recebendo os dividendos mensais de forma bem tranquila. Então aqui a gente consegue ver que mais de 75% dos vencimentos dos contratos é depois de 2025. Então acaba passando bastante segurança para o investidor. A vacância, então a gente consegue ver que deu uma aumentada aqui, né? Que é perfeitamente normal pelo que a gente falou. Só que aqui a gente consegue ver ó, que deve ter uma retomada, tá? Então aqui é o quanto ela captou agora em outubro de receita. E a ideia é que em novembro já vai dar um baita salto aí de receita adicional, tá? Então ela deve aos pouquinhos ir recuperando aí as suas receitas. Aqui a gente consegue ver a vacância por segmento. A gente então consegue ver que majoritariamente foi em lajes corporativas, né? 33% só no ramo logístico e o restante todos em lajes, é o que representa a vacância, tá? E é isso aí, pessoal, aqui a gente consegue ver então os imóveis, né, bem certinho, mas é um relatório bem legal, bem simples de entender, tá? Eu acho que quem quer investir nesses fundos, a primeira coisa é olhar esses relatórios aqui, né? O Thiago falou que a gente tem um vídeo onde a gente mostra certinho o que tem que analisar tudo no fundo, mas é um relatório bem tranquilo de se interpretar, bem fácil, bem intuitivo, então fica aí a dica para vocês analisarem os relatórios sempre de cada fundo que vocês quiserem investir. Bom, galera, então esse foi o KNRI que eu acabei de falar. Como eu falei, a gente não é recomendação, tá? Mas é interessante a gente falar agora para vocês que o IFIX deu uma boa queda em função até da reforma administrativa que tá para ser passada, não tá virando uma novela mexicana isso aí. Mas então, os fundos acabaram caindo bastante, o IFIX caiu muito, né, e não se recuperou. Então pode ter aí vários fundos imobiliários que estão abaixo do seu valor patrimonial. Então vale daqui a pouco o estudo para ver o que é melhor para vocês investir. Isso aí, entrar dentro da diversificação sempre. Não é recomendação, mas são fundos que a gente também investe, né, só para a gente... normalmente a gente fala nas ações comenta, aqui, a gente não né, então... mas como o Guto comentou, sempre estudem para fazer o melhor investimento de acordo com a convicção de vocês. Isso aí. Não esqueça então, galera, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e mandem para os amigos de vocês para cada vez a gente conseguir atingir mais pessoas. Nos acompanhem também sexta de manhã, 6h05, Holder Talks, está sensacional, cada vez mais audiência aí e trazendo sempre convidados aí para agregar bastante conhecimento tanto para nós quanto para vocês. Fala das redes sociais também. Nas redes sociais também, sempre nos sigam aí, no @sejaholder, no Instagram, tem sempre conteúdo bacana para vocês lá. E depois o Holder Talks vai ainda pro Spotify, vocês podem escutar aí numa viagem, fazendo academia, enfim. E olha o vídeo no TikTok.
Nós Isso aí. gravamos hoje um TikTok muito bom. Então quem não tem, faz só pra olhar o vídeo, que ficou É engraçado. isso aí. Feito, galera. Valeu. Valeu, abraço.